Olá, amigas e amigos, subscritores e simpatizantes da Rádio Transforma. Cá estamos mais uma vez para um programa Passa a Bola, idealizado e concebido pelo meu colega de painel aqui do lado direito, Fernando Jorge, com a colaboração inestimável aqui do nosso amigo também, Diogo Leite. E vamos começar já passando, portanto, ao programa da semana, aquilo que se passou na semana e, inevitavelmente, as eleições do Futebol Clube do Porto são o primeiro ponto de paragem, dada a importância que teve na vida do Futebol Clube do Porto e, no fundo, do futebol em geral. Portanto, passaria a palavra ao Fernando Jorge para que desse a opinião sobre o que se passou nas eleições do Futebol Clube do Porto. Olá a todos, nomeadamente ao Freitas, que está aqui em substituição, mais uma vez, do nosso amigo Rui Pereira, que está doente, e ao Diogo também, e aos nossos ouvintes que nos vão acompanhar. Relativamente às eleições do Futebol Clube do Porto, que foi o prato forte da semana, foram umas eleições muito concorridas, 26.874 associados recorreram às urnas para a eleição dos três candidatos, Pinto da Costa, André Vilas-Boas e o Nuno Lobo, e, portanto, foi uma votação esmagadora. Aliás, em todas as urnas, o André Vilas-Boas ganhou em todas, nas 44, segundo as informações prestadas, portanto, com a participação de 70% dos associados. Aqui o Futebol Clube do Porto, contrariamente ao Benfica e ao Sporting, neste aspecto, na minha opinião, é um clube mais democrático, porque cada sócio, cada voto, contrariamente ao Benfica, que tem nas delegações, nas filiais, e nos sócios mais antigos, por exemplo, um sócio com 50 anos tem direito a 50 votos, uma casa do Benfica tem direito a 50 votos, uma filial tem direito a 25 e por aí fora. E é por isso que depois se mantém as pessoas muitos anos, nomeadamente o Vieira, foi o que sustentou o Vieira durante uns anos no Sport Lisboa e Benfica. Mal, quanto a mim, era preciso modificar também isto. No Sporting é um bocado diferente, porque todos é um voto, quando as pessoas se inscrevem, são os sócios B. Ao fim de um ano têm direito a mais um voto, portanto passam a votar 2. Ao fim de 10 anos têm direito a mais um voto, portanto é conforme vão acumulando os anos. De 10 em 10 têm direito a 1. Já é um pouco mais aproximado ao Futebol do Porto, mas este para mim é que é o correto. Mais uma vez fomos, a Rádio Transforma foi pioneira neste assunto, porque é um facto e está gravado. Há cerca de 3 meses eu disse aqui que o André Vilas-Boas ia ganhar, ia derrotar finalmente o Pinto da Costa. Até porque o Pinto da Costa, que não ia fazer campanha e fez uma campanha vergonhosa, envergonhou os sócios do Futebol Clube do Porto, fez ações ruinosas, e atenção que isto ainda não começou, é preciso ter atenção até para os associados do Futebol Clube do Porto, que isto vai começar. Portanto, não venham cá a tirar areia para os olhos das pessoas que estão todos bem uns com os outros, não estão. Porque vai ser preciso tirar muita areia da caminhoneta, como se costuma dizer. E vem muita coisa à tona. E as coisas ruins vão aparecer, não é? Porque há uma obscuridade relativamente às contas do Futebol do Porto. Ninguém sabe como é que foram feitos estes contratos. E geralmente costuma-se dizer, é como quando a gente vai comprar um apartamento e vai para lá, o empreiteiro costuma dizer, quem vier atrás que fecha a porta, não é? Ou, portanto, quer dizer com isto que depois das obras foram mal feitas, alguém vai pagar. E, portanto, neste caso, o grande responsável agora vai ser o André Vilas-Boas, ou não é? Porque depois há os tribunais para decidir se tem essa obrigação ou não. A SAD são obrigadas, não é? Até porque implicam outras coisas. E, portanto, relativamente ao André Vilas-Boas, e vou dizer aqui uma novidade já, para sermos os primeiros, costumamos ser os pioneiros, estamos bem informados. Vou só dizer aos sócios do Porto e a quem nos acompanha que o Sérgio Conceição não é o próximo treinador do Futebol Clube do Porto. É mais do que evidente, toda a gente percebeu. Agora vão andar aqui com jogos que vai reunir e que vai falar, etc., quando ele também esteve ao mesmo nível do presidente.
porque não ia entrar na campanha, entrou na campanha e, portanto, enterrou-se totalmente. Claro que o André Vilas-Boas, o papel dele é dizer que vai reunir com ele, e eu também, se estivesse no lugar dele, fazia a mesma coisa, reunia com ele. Depois, o que se vai passar na reunião, ou não, isso não vai passar cá para fora, não é? Mas, no entanto, posso dar essa informação de fonte fidedigna. Bem, e, portanto, agora está um mandato de 4 anos para o André Vilas-Boas. Espera-se que o clube abra mais as fronteiras, que não seja um clube fechado como foi durante estes anos todos, independentemente dos títulos que o Porto ganhou e bem, mais até a nível internacional, do que até os outros clubes, nomeadamente o Benfica e o Sporting, nestes últimos anos. É pena, porque um clube que ganha estes troféus devia ser acompanhado por um aumento substancial dos seus associados, e não foi o caso. Portanto, era um clube muito fechado, era mais ou menos do género como o Salazar, que também esteve 40 anos à frente de Portugal. Portanto, relativamente a isto, muito bem. passa o Diogo. Então, vamos passar aqui ao nosso amigo Diogo, Sim. para nos falar realmente sobre as eleições do Futebol Clube do Porto. Sim, olá a todos, obrigado por acompanhar o nosso programa. Antes de comentar as eleições do Porto, também gostava de dar uma palavra ao Rui e desejar as melhoras. E, portanto, foram as eleições do meu clube. Foi um fim de semana assim um bocadinho de muitas emoções para quem é portista, porque era um momento decisivo para a história do Porto. E felizmente ganhou o André Vilas-Boas. Desde sempre que não escondi neste programa a minha vontade de ver o André Vilas-Boas como presidente, por vários motivos, não só pela forma como o meu clube está neste momento, mas pela figura que é André Vilas-Boas. Não nos podemos esquecer que o André Vilas-Boas, desde cedo, que tem uma história ligada ao Porto, desde os tempos do Bobby Robson, foi treinador no Porto, ganhou tudo o que havia para ganhar enquanto treinador do Porto, conquistas internacionais, portanto foi o último treinador a conseguir conquistas internacionais, é um fanático do Porto e, portanto, acho que a haver um sucessor para o Pinto da Costa não havia melhor figura senão o André Vilas-Boas. E, portanto, fiquei muito orgulhoso e satisfeito enquanto portista por ver a afluência que houve às urnas para as eleições. 27 mil sócios, praticamente, que acho que é um recorde de longe nas eleições do Porto, na história do Porto. E quando é assim, quando há assim uma onda, uma grande afluência às urnas, geralmente é sinal de que as pessoas querem mudanças. E, portanto, foi isso que se confirmou. Quem ia acompanhando, por exemplo, as publicações do Porto no Facebook, no Instagram, portanto, nas redes sociais, e via os comentários dos adeptos portistas e sócios, percebia que a maioria era a favor do André Vilas-Boas e, portanto, não foi assim com uma grande estranheza que eu vi a vitória do André Vilas-Boas. Fiquei, assim, espantado quando disseram que o Pinto da Costa não ganhou em nenhuma mesa, nomeadamente na mesa de voto dos sócios mais antigos, mais velhos, que esses poderiam manter o seu voto no Pinto da Costa. O Pinto da Costa não ganhou em nenhuma mesa, foi uma vitória completamente avassaladora do André Vilas-Boas, 80% dos votos. Por um lado, fiquei satisfeito por o André Vilas-Boas ganhar as eleições, por outro, fiquei com pena pela maneira como o Pinto da Costa sai do clube, sai pela porta pequena, sai com uma grande derrota nestas eleições e não havia necessidade. O Pinto da Costa sujeitou-se a isto, poderia ter saído mantendo a palavra de que este mandato que está a acabar era o seu último mandato, apoiava a candidatura de Vilas-Boas e facilitava esta transição. Não o fez assim, as pessoas escolhem o seu destino. Agora, tenho que deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento por tudo o que fez o Pinto da Costa. Eu sou um adepto portista jovem e, portanto, só me lembro do Pinto da Costa como presidente, não me lembro de outros presidentes. Tenho que agradecer por tudo o que ele fez, ao patamar que ele elevou o Porto a nível nacional, a nível internacional, porque não nos podemos esquecer que o Porto era um clube regional, passou de um clube regional para um clube nacional e de clube nacional para clube internacional. E, portanto, uma pessoa tem que ser eternamente grata a Pinto da Costa. Claro que sim. O Jorge também tocou na questão do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição, ontem, na conferência depois do jogo do Porto Sporting, que vamos falar já mais à frente, disse que estava disponível para falar com o André Vilas-Boas. Agora, eu também concordo com a afirmação do Jorge de que o Sérgio Conceição não será o próximo treinador, não continuará a ser o treinador do Porto, porque penso que o André Vilas-Boas, enquanto presidente, quer um treinador que seja só treinador
E o que nós temos visto nos últimos tempos com o Sérgio Conceição é que o Sérgio Conceição é treinador e também tem influência noutras áreas, noutros setores do Porto. Portanto, o que se avizinha ao André Vilas-Boas, e como o Sérgio Conceição fez questão de dizer também, são tempos difíceis, decisões difíceis, vai encontrar um clube nas situações que nós todos sabemos, uma situação financeira ruinosa, e portanto, mas penso que terá qualidade e categoria para dar a volta à situação. Penso que todos os esportistas que votaram nele estão confiantes de que o André Vilas-Boas irá dar a volta à situação do Porto e que irá catapultar o Porto para aqueles patamares que nos habituaram há uns tempos atrás, de domínio nacional, ambicionar conquistas internacionais. É isso que todos os esportistas querem, mas para isso também é preciso todos remarem para o mesmo lado, e espero que daqui para a frente não haja assim conflitos e desacatos entre portistas. O que é importante agora é a união, remarmos todos para o mesmo lado para daqui a uns tempos o Porto estar bem, e também é importante dizer que não podemos esperar resultados já imediatos. Temos que dar tempo. Se formos a ver o exemplo do Varandas no Sporting, também os primeiros tempos foram assim meio atribulados e depois o Sporting começou-se a encarrilar. E aqui no Porto é a mesma situação, temos que dar tempo ao tempo e se tudo correr bem, o Porto irá voltar ao que era há uns tempos atrás. Muito bem. Realmente as eleições do Porto foram isso mesmo, que os senhores acabaram de dizer, e portanto vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Agora vamos passar à Liga Betclic, à 31ª jornada, em que o Benfica ganhou na Luz ao Braga por 3-1 e temos outros assuntos também importantes a seguir, mas vamos já começar pelo Benfica-Braga, em que o Fernando Jorge vai ter a palavra. Ora bem, foi um jogo que se esperava renhido entre o Benfica e o Braga. O Braga ainda está na tentativa de agarrar o Porto no terceiro lugar, não é? Portanto, estava com 2 pontos de diferença, igual. E o Benfica também matematicamente ainda é possível ser campeão. Embora já tenha dito aqui que o campeão é o Sporting, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Mas antes de mais, queria mandar um recado para o Hélder Conduto, e conforme dizem os espanhóis, porque não ter calas, com as defesas do outro mundo, do Trubinho, e as jogadas sensacionais do Di Maria, quando calham. Porque o Di Maria tem jogadas boas e tem outras jogadas que é de menino, são flagrantes e até nem devia vir mais vezes cá para fora. Olha, desta vez, Hélder Conduto, não falaste no franco mais um do Trubinho, que continua a não mostrar ser superior ao Odisseias Vlaco Dimos, na minha opinião. A única diferença é na altura, o resto é pior em tudo. Mas vamos a factos. Os mesmos da frente que o Roger Smith apresentou, ou seja, e não defendem, Neres, Rafa, Di Maria e Artur Cabral. Mais o frouxo do João Mário, a quem eu liguei ao meu amigo João Alves e o mandei proibir o João Mário de jogar com as luvas pretas, porque estava a denegrir a imagem deste grande jogador e consagrado João Alves, que jogou no Benfica e no Salamanca. Foi um grande jogador, não foi o João Mário. O João Mário está muito longe, nem para segurar na toalha ao João Alves serve. E, portanto, o João Alves proibiu, e vocês devem ter reparado que neste jogo ele já deixou de jogar sem as luvas. Depois, o Braga, o Benfica entrou, por aqui tanto não pode jogar, jogou razoável, com algumas alterações, mal quanto a mim, porque o Carreras devia jogar, não jogou, foi para lá o Ausnes outra vez. O Balak não meteu o Tengsted desta vez, que é o pior avançado que o Benfica tem, não joga nas 2 melhores equipas, já disse aqui e volto a frisar. O Braga acabou por fazer um golo, não é que estivesse a fazer muito, mas pronto, engatou aquele golo. Teve outra grande oportunidade pelo Banza, pelo Álvaro de Jaló, basicamente frente ao Trubinho, e aqui o Hélder Conduto foi uma defesa do outro mundo, não foi. O Trubinho é que é grande e ele acertou no peito do Trubinho, senão a bola tinha ido lá para dentro. E, portanto, a partir daí, o Braga fez aquilo que tem feito. E o que é que o Braga tem feito? Ainda falta ao Braga, acho eu, aquele clique. Mas para dar aquele clique, o Braga tem uma equipa ao nível, por exemplo, do Porto, em termos de jogadores. Não vejo grandes diferenças. A nível do Sporting, tirando o Guiocas na frente. O Braga não tem. E tem menos qualidade do que o Benfica, porque o Benfica, para mim, continua a ter o melhor plantel. E não é por acaso que o Benfica ainda se mantém matematicamente na corrida do título, porque eu tenho dito aqui, vou frisar mais uma vez, atendendo aos jogadores que tem. E isso viu-se.
quando o treinador foi tarde e a más horas ao banco, resolveu o jogo. Portanto, é sinal que há qualidade no plantel do Benfica, e quantidade e qualidade, mas que o treinador não soube aproveitar este ano, nem jogar os melhores, nem a melhor equipa, e taticamente não jogou com a equipa que devia ser adequada às saídas que o Benfica teve, que foram só 3. O Braga faz uma segunda parte ridícula, que é o que tem feito. Portanto, é um clube que quer ganhar o campeonato. Jogou como uma equipa pequena, porque remeteu-se à defesa com 2 autocarros e esperou que o Benfica fizesse os golos. É evidente que o treinador do Benfica teve sorte, por um lado, mal, porque o Bá lesionou-se outra vez, mas até foi bom o Bá ter saído, o Osner passar para o lado direito e o Carreras entrar e dar outra ofensiva ao Benfica. Mas o Benfica só ressuscitou para a vitória aos 70 minutos, quando ele consegue tirar o Artur Cabral e o Rafa, que foi uma nulidade dentro do campo. Portanto, esse tempo todo, não é como tem sido. O Di Maria foi outra nulidade, deu 2 ou 3 pinceladas, não mais do que isso, na primeira parte. O Artur Cabral, eu não tiraria o Artur Cabral, porque o Benfica nunca jogou no sistema de 4-4-2, como estava a perder, tinha que marcar golos, não se deve tirar um avançado decente, mas aqui o Roger Smith, mais uma vez, faz a mesma coisa, portanto, é aquelas substituições diretas, sai um avançado entra outro. Exatamente. Portanto, piorou a situação, mas teve sorte, porque realmente meteu o Cochu, e o Cochu deu outro andamento no lugar do Rafa, e o devido lugar dele, devia ter jogado mais vezes naquele lugar. Aliás, ele próprio disse isso e depois foi castigado pelo seu treinador, levou um jogo de castigo por dizer aquilo que pensava e o que lhe dava no coração e na cabeça. Portanto, depois houveram aquelas assobiadelas, e caro Roger Smith, tenho a dizer que não ouvi só 10, ouvi muito mais do que 10 assobiadelas, porque 10 assobiadelas quase que nem se ouvia, que o barulho estava no estádio, nem se ouvia. São muito mais sócios a assobiar do que aqueles energúmenos que eu também sou contra, que em Faro se portaram mal, não no sentido de reclamar e de exigir que o Benfica jogue mais, que é evidente e têm toda a razão disso, são sócios, pagam para lhe pagar o ordenado a si e ao staff técnico e aos presidentes e à SAD, etc. E, portanto, têm que exigir também mais do treinador. Dos jogadores, os jogadores muitas das vezes estão desfasados porque jogam fora dos devidos lugares. Atirar estes fragmentos para dentro do relevado e tudo, quem paga é o Benfica, mas é preciso dizer que se o Barandas esteve no sítio, e é um grande presidente, que ninguém contava, enfrentou a claque do Sporting, escorraçou a claque do Sporting, que provavelmente vai ser a mesma coisa que vai acontecer aqui com os Super Dragões, provavelmente, mas vamos ver, teve essa coragem, além de outras coragens do Baranda a enfrentar, e por isso é que o Sporting está no caminho que está, no caminho correto. Quase ninguém ouviu o Barandas este ano praticamente falar, não é? Podem dizer assim, pronto, mas foi beneficiado de alguns jogos, foi levado ao colo e não sei o que mais e tudo. São todos levados ao colo, os grandes, não se podem queixar disso, quer o Benfica, quer o Porto, quer o Sport. Já disse isso aqui, porque no fim do campeonato, entre o débito e o haver, aquilo está mais ou menos empatado. Escusam dizer isso. Agora, um presidente banana, como é o Sr. Rui Costa, que andou 14 anos a receber ao fim do mês, assinou cheques em branco, sem sequer ler o que estava a assinar, e depois vem dizer que não sabe nada, não esperem que vai enfrentar esta claque, porque, cobardemente, com as atitudes que têm acontecido desses indivíduos que estão a mais no futebol, essas claques organizadas, que não são claques, vão para o futebol para perturbar o ambiente, para lançar a confusão e até afastar, muitas vezes, as pessoas que gostam de ir ao futebol para ver futebol, as famílias, etc., ficam sem condições com este tipo de claques. O Sr. Presidente Rui Costa foi evasivo nas declarações que fez, não é? Portanto, está a deixar queimar em lume brando, como se costuma dizer, o Roger Smith, porque nem veio defender o Roger Smith e não veio também castigar as claques, não é? Portanto, é daqueles indivíduos que está com o Nosso Senhor e está com o diabo. E quando há um indivíduo destes, que é presidente de um clube, ou do meu clube, que está com o diabo e com o Nosso Senhor, não resolve nada. É um indivíduo que está a mais. E, portanto, vai ter uma grande dificuldade no fim da época. Vai ter que resolver o caso do Roger Smith, que tem a massa associativa, 80% da massa associativa está contra o Roger Smith, não é? Portanto, a gente lê as sondagens, lê o que vem nas redes sociais, etc. Se não tomar uma atitude de o mandar embora, o problema que vai acontecer é que vai o Roger Smith continua e o Sr. Rui Costa em 25 vai tão bem, não é? Sim, sim. Muito bem. Estamos com essa noção.
Só tenho aqui, relativamente ao árbitro do Porto, ainda vamos falar, do árbitro João Pinheiro, no VAR, e o Hugo Miguel, estiveram a fazer uma arbitragem teoricamente razoável, mas mal disciplinarmente, porque aos 45 mais 1, Otamendi teria que ser expulso. Toda a gente viu isso, até o Salazar. Portanto, uma cotovelada que ele deu ao Salazar vinha cá para fora. No entanto, o Benfica, não havia grande problema, porque o Benfica estava em cima do Sporting de Braga, e o Sporting de Braga, com o Chernobyl, estava a jogar com 10. Portanto, tudo na retranca, ainda a jogar com 10, ou seja, com 11, mas para mim só contam 10, o Benfica daria a volta e ganhou merecidamente, com uma entrada, mais uma vez, tardia do Marcos Leonardo, que acabou por fazer 2 golos, com alguma sorte também, pronto, mas está lá para fazer isso, e o Benfica ganha os 3 pontos merecidamente, porque este Braga realmente foi um Braga muito curto para as aspirações do Sr. António Salvador. É preciso ir buscar para este Braga e estas condições que o Braga tem agora, porque tem condições como os grandes, não é? Até ultrapassou o Porto neste momento, bem, já tem uma academia e o Porto ainda não a tem, mas o Braga precisa de levar para lá um treinador que seja ambicioso, um treinador destemido, um treinador que não tenha medo e jogue para ganhar. Porque o Braga é forte, este ano o que é que mostrou, e o ano passado também já a mesma coisa, é forte contra os fracos e fraco contra os fortes. Pronto, muito bem. Diogo, uma breve introdução sobre o Benfica 3, Braga 1. O Jorge disse praticamente tudo. Agora, assim, enquanto adepto portista e tendo em conta que o Porto anda ali a disputar o 3º lugar com o Braga, queria que o Braga perdesse, não é? Perdesse ou empatasse no máximo. Exatamente. Se bem que também uma derrota do Benfica, acho que um adepto portista fica sempre satisfeito, claro. Não é? Agora, quando o Braga começou a ganhar o jogo, quando o Braga está a ganhar jogos contra os grandes, e isto vai de encontro ao que o Jorge disse agora a concluir a sua intervenção, quando o Braga está a ganhar jogos contra os grandes, não inspira grande confiança, porque o Braga geralmente abranda e entra numa postura defensiva. Em vez de ambicionar marcar o 2-0 ou até mesmo o 3-0, defende o resultado e adota uma postura defensiva. E, portanto, quando o Braga estava a ganhar 1-0, eu pensei que o Benfica iria responder e mais tarde ou mais cedo iria marcar o gol do empate e porventura, o gol da reviravolta. E isso confirmou-se na segunda parte, claro que com alguns casos assim de arbitragem um bocadinho duvidosos, nomeadamente o lance do Otamendi, que está à vista de todos, que é uma expulsão, claro. É uma expulsão direta, porque é uma cotovelada, é uma conduta violenta. Mas isso não tira mérito àquilo que foi principalmente a segunda parte do Benfica. A segunda parte do Benfica foi o contraste da primeira, porque a primeira foi uma primeira parte muito apagada, tanto que provocou aquela onda de descontentamento dos adeptos benfiquistas. Concordemos ou não, não foi, aquelas atitudes, aquele comportamento não foi só da exibição da primeira parte, foi um descontentamento daquilo que tem vindo a ser as exibições do Benfica a época toda. Portanto, aquilo foi um descarregar das más energias que o Roger Schmidt e que a equipa têm transmitido aos adeptos esta época. Na segunda parte, a equipa deu a volta a esse estilo de jogo assim apático, conseguiu trocar mais a bola, criar ocasiões e chegou aos golos de forma natural. Não marcou mais porque também não calhou. E destacar sem dúvida o Marcos Leonardo, que quando joga a titular não tem jogado muito bem, mas quando tem entrado como substituto, portanto como uma espécie de joker, até tem estado bem, marcou 2 golos e pode-se dizer que teve alguma sorte ou não, mas é como o Jorge referiu, está lá, teve o mérito do golo e deu a vitória ao Benfica. E o Benfica ficou à espera daquilo que o Porto iria fazer, porque se o Porto ganhasse ao Sporting e o Benfica ganhando ao Braga, continua a ser muito difícil para o Benfica ser campeão, mas dava assim um alento extra, não é? Mas ficaria muito mais... Exatamente. E, mesmo portanto, assim ganhou 2 pontos. Agora, enquanto adepto portista, fiquei satisfeito com o resultado, tendo em conta ainda para mais que o Porto empatou, e o Braga, mais uma vez, desilude, tendo em conta as aspirações que tem em ser cada vez mais um candidato ao título, lutar pelo primeiro, segundo e terceiro lugar do nosso campeonato. Muito bem. E agora iremos passar ao grande jogo da jornada, que é realmente o Porto Sporting, mas, entretanto, pronto, como já falámos das eleições do Futebol Clube Porto no sábado, este jogo foi no domingo, mas a nossa frase da semana inclui-se precisamente nas eleições do Futebol Clube Porto, em que se diz que o 27 de Abril chegou ao Dragão, porque realmente as eleições foram a 27 e a reviravolta
nos comandos do Futebol Clube Porto foi muito grande. Portanto, esta é a nossa frase da semana, o 27 de Abril, chegou ao Dragão. E agora sim, vamos à jornada principal, ao jogo principal da jornada, Porto 2, Sporting 2, e passo a palavra ao Fernando Jorge. Ora bem, esperava-se aqui um grande jogo, foi em termos de golos, não é? 4 golos, 2 grandes alterações que ninguém contava, isto porquê? Porque são inéditas, não é? Portanto, temos que falar nisto. Claro. Do lado do Futebol Clube do Porto apareceu o Martim Fernandes, que ninguém conhecia, não é? Da equipa B, portanto, no lugar do João Mário, e também o Zé Pedro, no lugar do Pepe, que não se sabe onde é que ele anda, parece que desapareceu. O Sérgio Conceição disse que ele teve uma lesão. Isso é conversa fiada, mas enfim. Depois das eleições. Peço desculpa só de interromper. Acham que o Pepe vai continuar a jogar ou não? Qual é a vossa Eu opinião? acredito que sim, mas penso que irá ficar mais um ano. Penso que sim. Jorge, desculpa. Tenho as minhas dúvidas relativamente a isso, mas vamos aguardar pelos próximos acontecimentos. Certo é que ele lesionado não está, segundo as informações que eu tenho. Relativamente ao Sporting, também uma alteração inédita, por isso é que vamos falar nela, que foi a colocação do Gonçalo Inácio à frente da defesa A3 do Sporting. Isto porquê? Porque o Amorim sabia que o João Mário estava lesionado, esse sim está lesionado, e portanto contou, ou pensava o Amorim, que o PP que ia fazer o lateral direito. E portanto o PP, a lateral direito, mais o Francisco Conceição, era muito difícil. O Sporting tinha que ter ali uma defesa rápida, não é? Com 2 indivíduos rápidos, neste caso o Diamond do lado esquerdo também, e o Gonçalo Inácio para travar os dois, nomeadamente o Francisco Conceição, que por acaso até nem não fez um jogo por aí além, de uma maneira geral, daquilo que tem feito. Tem sido um dos melhores jogadores, não foi dos piores do Porto, mas esteve muito longe de fazer a exibição que tem feito nos últimos jogos. Quanto a mim, o Amorim, esta semana esteve mal 2 vezes, ele a confessou, nesse aspecto é honesto, foi na viagem que fez quando tinha contrato ainda com o Sporting, e ele dizia que não ia fazer ou que não havia entrevistas, pôs-se a jeito, mas pronto, veio dar o flanco, veio salvar essa atitude, pedir desculpas a toda a gente, muito bem, qualquer um de nós pode errar, desde que tenha consciência que errou, confesse e não volta a errar, é por isso que se aprende, é com os erros. E aqui no coisa, o Amorim também pôs-se a jeito, porque o Porto podia ter eliminado o Sporting na primeira parte, em termos de resultado, e era mais difícil para o Sporting dar a volta. E o que é que eu vi? A fazer fé nas palavras do Amorim, para acreditar na dimensão física do Gyökeres, fica difícil, porque o avançado, depois de ter saltado do banco, para num ápice, e quando já nada o fazia prever, marcar 2 vezes e empatar um jogo que o Porto podia perfeitamente ter ganho, neste primeiro dia do resto da vida do Dragão, Conceição olhou para o futuro e estreou Martins Fernandes no campeonato. Ganhou em praticamente toda a linha, ao seu rival, por que leva um curtinho ponto, que mantém indefinida a luta pelo 3º lugar, que foi aquilo que a gente já dissemos aqui. Quanto ao primeiro, a vantagem do Sport para o Benfica é agora de 5 pontos, tudo bem mais controlado do que a certa altura este jogo aparentou para Rubem Amorim. Relativamente à arbitragem do Nuno Almeida, que para mim é um árbitro fraco, já disse isso aqui várias vezes e mantenho, o Artur Soares Dias no VAR esteve bem, porque há aqui situações que o árbitro não pode intervir, é preciso conhecer o protocolo. Eu sei que as pessoas pensam assim, não há lá um lance que dava expulsão, mas não é previsto no protocolo, portanto ele não tem que intervir. Sim. Esteve bem. O Artur Soares Dias para mim é o melhor árbitro português da atualidade. Vários casos que houve que podem ser analisados de outra maneira diferente, as pessoas podem ter outra perspectiva, ou outros árbitros podem ter outra perspectiva diferente. Nós baseámos-nos sempre no Duarte Gomes. O Sanjuste podia ter levado o 2º amarelo e vinha cá para fora na segunda parte, ou a abrir a segunda parte. Quanto a mim foi o erro maior do Nuno Almeida. E depois no lance entre o Galeno e o Edwards, quanto a mim também esteve mal, porque ambos deviam ter levado o mesmo cartão. Porque o Galeno também dá uma cabeçada e o Edwards, é claro, dá-lhe também, não é? Retribui e, portanto, ambos tinham vindo cá para fora neste caso. Lá está, não há aqui que haver intervenção do VAR.
E, portanto, mostrou mais uma vez que é um arte fraco em termos de aspecto disciplinar. O Porto teve aqui uma possibilidade de ganhar os 3 pontos que eram fundamentais, uma vez que o último jogo é em Braga, e a manter-se esta distância, o Braga, com uma vitória, passa ao Porto e pode ficar em terceiro lugar. Ainda faltam 3 jogos, portanto ainda vai correr muito abaixo das pontes, e o Porto teve essa oportunidade com o Sport. O Amorim, à última hora, retificou e na segunda parte ganhou o jogo. O Porto também recuou muito a defender o resultado e algumas substituições, quanto a mim, o Sérgio não esteve muito bem neste jogo em termos de substituições. A equipa do Futebol Clube do Porto, volto a dizer, é a mais fraca destes últimos 7 anos, e a defesa do Futebol Clube do Porto viu-se que era o Otávio e o Zé Pedro são fracos, são jogadores fracos. O melhor jogador até foi o Miúdo, que fez uma grande joga e um grande golo que deu ao PP. Veio para ali abaixo e levou 3 ou 4 e fez uma grande abertura para o PP. O PP fez um grande golo. Diogo, antes da sua prestigiosa relatório que vai fazer sobre o jogo, como é que se explica que o Porto, aos 87 minutos, esteja a ganhar 2-0 e de um momento para o outro se vê empatado neste curso de espaço de tempo? Vejo com grande estranheza, porque, quer dizer, a ganhar 2-0 em casa, a não deixar o Sporting criar grandes ocasiões, nem estava a deixar o Sporting ambicionar, sonhar em empatar o jogo. E em 2 lances de distração, de adormecimento da equipa, o Sporting empatou o jogo que nem tinha assim grande mérito em empatar ou ganhar. Porque, na minha opinião, o Porto foi superior. Se calhar foi assim mais pressionante na primeira parte. Na segunda parte deu mais iniciativa de jogo ao Sporting e jogou mais defensivo. Mas penso que no cômputo geral o Porto foi a equipa mais competente. Há assim 2 lances de arbitragem que, na minha opinião, o Porto foi um bocadinho prejudicado, nomeadamente o amarelo perdoado ao Santos Justo, que dava a expulsão, e aquele lance também do Diamandé na área do Porto, que dá assim uma chapada no Evanilson, que é um lance duvidoso, que poderia ser marcado grande penalidade. Compreendo não ter sido marcado, mas também não me admirava nada se fosse marcada grande penalidade. Já não seria a primeira vez que isto acontecia. Exatamente, porque tudo bem que o Diamandé está a proteger a bola, mas quer dizer, tem que proteger a bola com o corpo sem atingir o adversário, e ele atingiu o adversário na cara, portanto, foi um lance assim duvidoso. Relativamente ao jogo em si, fiquei satisfeito com o início do jogo, porque eu estava a contar com alguns desacatos. Precisamente pelo aquilo que foram as eleições, o clima de tensão com os Pedragões, e portanto estava a pensar que ia haver assim alguns problemas na afluência dos adeptos ao estádio. Correu tudo bem, tivemos assim alguns momentos bonitos, nomeadamente quando o André Vilas-Boas chega à bancada, de destacar que o Pinto da Costa convidou-o para a tribuna e o André Vilas-Boas preferiu ficar na bancada com os sócios. Na bancada com os sócios, exatamente. Portanto, foi bonito ele chegar à bancada e ver-se ali os sócios a cumprimentarem e a darem os parabéns por ter ganho as eleições. Foi bonito também ver ao minuto 42 a ovação que se fez ao Pinto da Costa, muito precisamente bem, pelos 42 anos de presidência. Portanto, tudo isso foi um momento bonito que favoreceu o futebol e favoreceu a história do Porto, momento de união dos adeptos. No campo também foi bonito de se ver o que se viu na primeira parte, portanto o Porto a jogar bem, a marcar 2 golos, a ganhar 2-0, e só não acabou a primeira parte a ganhar 3-0 por causa daquele lance, aquele falhanço do Francisco Conceição em que falha o golo na cara do guarda-redes do Franco Israel, e depois, em vez de assistir o jogador que está isolado, tenta marcar golo já num lance sem ângulo. E mataria o jogo totalmente com os 3-0. Exatamente. Ainda com o pior pé. Exatamente, acredito que 3-0 ao intervalo seria muito difícil para o Sporting empatar o jogo. Na segunda parte, foi como eu disse, o Porto entrou numa postura de gestão, a dar iniciativa de jogo ao Sporting precisamente para tirar proveito de lances de contra-ataque. E infelizmente, em 2 minutos de jogo em que o Porto adormeceu, o Sporting marca 2 golos. O primeiro golo ainda é compreensível, pronto, é um lance corrido, se calhar o Zé Pedro podia ter tido outra abordagem ao lance, mas é um golo perfeitamente normal. Exatamente. Agora, o segundo golo, há lá um conjunto de pormenores
O facto de se querer sair a jogar quando se calhar, por exemplo, podia-se ter bombardeado a bola na frente, a perda de bola do Nico Gonzalez e depois aquela sorte, a estrelinha de campeão que o Sporting teve ontem e tem tido esta época, em que no segundo gol do Sporting a bola passa pelo meio das pernas de 2 jogadores do Porto, o Diogo Costa não consegue chegar à bola e depois chega a um Gyökeres completamente isolado, que foi só encostar. Portanto, não tirar mérito àquilo que foi o gol do Sporting, mas foi uma jogada com muita sorte à mistura. O Porto, enquanto adepto portista, fiquei desiludido com o empate por aquilo que foi a exibição do Porto, pelo aquilo que foi a competência do Porto e pela maneira como o Porto sofreu os 2 golos. Agora, a nível da importância do jogo, penso que o Sporting irá ser campeão da mesma, portanto o Sporting pouco se incomoda com este empate. Sim. Era mais importante para o Porto ganhar, não só pela questão de honra de ganhar contra o possível campeão, como se afastar do Braga, dos principais exatamente, adversários. E assegurar o mais rápido possível, o mais cedo possível, o terceiro lugar. O terceiro lugar, exatamente. Muito bem. Antes de irmos para o último jogo, portanto, os restantes resultados foram perfeitamente normais, não há aqui nada a assinalar de extraordinário, em que realmente o Gil Vicente empatou com o Arouca, o Casa Pia ganhou 3-1 ao Chaves, o Vizela empatou com o Rio Ave, o Benfica já falámos, o Vitória, vamos falar agora, o Vitória de Guimarães com o Boa Vista, o Portimonense perdeu com o Moreirense e o Estoril Praia ganhou 1-0 ao Famalicão. E agora vamos ao último jogo desta jornada, que é o Guimarães 1, Boa Vista 0, e passo a palavra a Fernando Jorge. Ora bem, era mais um derby minhoto não, entre o Guimarães e o Boa Vista, são 2 acérrimos equipas, nomeadamente os boavisteiros até chamam espanhóis aos limonenses, e os limonenses também retroquinho com a mesma coisa. É um derby minhoto, tens razão. Portanto, há muita chispa aqui entre estes jogos, entre quando é Boa Vista Guimarães e Guimarães Boa Vista. Esperava-se uma vitória do Guimarães porque tem melhor equipa. Não há salários em atraso no Guimarães, tem um bom trabalho do Álvaro Pacheco. E, portanto, isto também conta muito em termos de psicológicos para os jogadores. O Boa Vista, afetado por todas estas rupturas todas, mais uma mudança de treinador do Jorge Simão, porque ninguém traz uma varinha mágica para resolver alguns jogos. E depois o Boa Vista também tem azar, porque o Boa Vista, esta equipa do Boa Vista, que é a melhor, os melhores jogadores, basicamente, tirando o Martim Tavares, esta lesão do Bozinic, retira golo ao Boa Vista. O Martim Tavares anda lá dentro do campo, é mais um, mas não tem capacidade de concretização de situações de golo. E foi isso que sucedeu. Além de que eu acho que o Jorge Simões está a apostar num Chidozi que deve ser para vender, provavelmente, uma tentativa de dar algum, não é? E, portanto, tem que o mostrar na montra quando tem um SAS que é muito superior. Um grande golo do Tomás Andal é um golo de levantar um estádio. É verdade, sim, senhor. E o Guimarães teve lá mais oportunidades. No cômputo geral, o Boa Vista, eu já disse, e tenho fé que o Boa Vista não vai descer de divisão, não pela grande pontuação que o Boa Vista irá fazer, porque está em decréscimo de produção, até em termos de pontos, mas sim porque as outras equipas estão a ajudar o Boa Vista e perderam. Ainda bem que o Portimonense perdeu em casa com o Moreirense, foi uma grande ajuda para o Boa Vista. Vamos esperar agora, no próximo jogo, fundamental para o Boa Vista, que é o Boa Vista Gil Vicente, e o Boa Vista aqui sim tem que marcar os 3 pontos para fugir, em definitivo, ao play-off. Em termos de descida, já estão 2 equipas sinalizadas, já há bastante tempo, tinha dito isso aqui, o Vizela está sinalizado, já não tem fuga possível, mesmo, embora matematicamente ainda seja possível, e os Chaves também, até porque já não conseguem chegar lá. Claro. A grande luta aqui entre 4 ou 5 equipas, ainda vão jogar 2 hoje também, que estão lá perto do Portimonense, é que o Portimonense tem 28 pontos, o Boa Vista tem 30, o Gil Vicente tem 32 e por aí fora são 7 equipas que estão ali. Estão ali todas muito juntas para a luta para o play-off. E, portanto, esperemos que o Boa Vista faça uma boa exibição, ou que não faça uma grande exibição, mas que ganhe os 3 pontos, que são fundamentais para passar, de uma maneira geral, a salvaguardar a possível ida ao play-off. Que é difícil, porque tem acontecido nestes play-offs
pelo menos nestes últimos 2 anos, a equipa da segunda divisão superiorizasse à equipa que está na primeira liga. Muito não é? bem. Portanto, vamos ver. Muito bem. Pronto, respondeste-me àquilo que eu ia te perguntar, era se o Boa Vista estaria realmente em perigo de descer de divisão, mas já disseste a tua opinião. Diogo, Guimarães 1, Boa Vista 0, a sua opinião, Sim. por favor. Era um jogo que o Boa Vista não tinha a obrigação de ganhar nem de pontuar, tendo em conta a discrepância grande que há entre a equipa do Vitória de Guimarães e do Boa Vista. Claro que se o Boa Vista conseguisse pelo menos o empate era muito bom para aquilo que é a luta pela permanência. Agora, avizinham-se os momentos cruciais, os momentos decisivos do Boa Vista para aquilo que é a permanência, Exatamente. tendo em conta que o próximo jogo é em casa com o Gil Vicente, portanto um rival direto naquilo que é a luta pela permanência. É importante o Boa Vista ganhar esse jogo em casa, tendo em conta que também um dos jogos que falta ao Boa Vista é contra o Porto no Dragão, portanto esse jogo será muito difícil e eu, como simpatizante do Boa Vista, espero que o Boa Vista vá para esse jogo já com a permanência assegurada, porque é muito difícil o Boa Vista conseguir pontuar nesse jogo. Se estiver dependente desse jogo para permanecer na primeira divisão, será muito difícil. E, portanto, penso que seria muito importante para o Boa Vista fugir mesmo do play-off, precisamente pelo que o Jorge disse, porque as equipas da segunda divisão têm outra competitividade, às vezes têm outro andamento comparado com estas equipas do fim da tabela da primeira divisão. E é importante para o Boa Vista, pela história do clube e pela situação financeira má que está a ultrapassar, que resolva esta situação cedo, até para começar a planear de forma organizada aquilo que será a próxima época. Muito bem, Diogo. Muito bem. Pronto, então vamos passar agora à Liga dos Campeões, com duas primeiras mãos, que é o Bayern Real Madrid e o Borussia Dortmund PSG. O que é que o Diogo me diz sobre isto? O Bayern Real Madrid, penso que seja assim o jogo mais apelativo dos dois jogos. Sim. O jogo que chama mais gente a ver. Isso é uma final antecipada. Bayern Real Madrid, não me adivinhava nada de ver esse jogo numa final da Liga dos Campeões. Olhando para aquilo que tem sido a prestação das duas equipas e a campanha, tanto na Liga dos Campeões como nos campeonatos, penso que o Real Madrid irá passar à próxima fase, porque o Real Madrid tem uma tradição incomparável na Liga dos Campeões. É uma equipa mais segura, mais estável que o Bayern, e é uma equipa que está super motivada pela possibilidade não só de chegar à final da Liga dos Campeões e ganhar, mas também porque será campeão no Campeonato Espanhol, não é? Muito bem. E, portanto, penso que o Real Madrid irá passar. Relativamente ao Dortmund com o PSG, penso que também será justo atribuir o favoritismo ao PSG, porque o PSG tem melhor equipa, ambiciona há muito tempo ganhar a Liga dos Campeões e, portanto, está a um passo de chegar à final. E não me admirava nada de ver uma final Real Madrid e PSG. Muito bem. Sim. Fernando Jorge, queres dar uma opiniãozinha sobre isto? Muito rápido. Relativamente ao Bayern Real Madrid, o favorito é o Real Madrid, até porque o Bayern anda em baixo, não é o mesmo Bayern que tem ganho aqueles campeonatos todos. Portanto, acredito que o Real Madrid aqui com maior ou menor dificuldade irá à final. Entre o Borussia e o Paris Saint-Germain, já não concordo muito ali com o Diogo, porque acho que o Borussia vai causar aqui uma surpresa e vai eliminar o PSG. Não é uma equipa consistente, é uma equipa de muitos milhões, mas os milhões não ganham jogos. Relativamente à Europa League, já também adiantámos já o processo. Já falar nisso, temos o Roma, Bayer Leverkusen. Acredito que o Bayer Leverkusen está em grande forma, é o campeão alemão, já há meia dúzia de jornadas atrás. Acredito que é o grande favorito para estes dois jogos. Se fosse num jogo, tudo é possível entre estas equipas ou outras. Em dois jogos é mais difícil. O Marselha e a Atalanta, não tenho dúvidas nenhumas que a Atalanta, que é o super favorito e que vai ganhar ao Marselha nos dois jogos, de certeza absoluta. Aqui quem estaria era o Benfica, se tivesse outro treinador. Para o Benfica, interessa também, porque o Benfica é parte interessada neste jogo aqui na Europa League, que o Bayer Leverkusen ganhe esta final, não, que vá à final e ganhe, para o Benfica ir diretamente à Champions League. À Champions League, muito bem. Diogo, precisamente isso, Liga Europa, a tua opinião sobre o Roma-Bayer Leverkusen? Sim. No jogo da Roma-Bayer Leverkusen é difícil prever o vencedor, porque a Roma, desde que foi para lá o De Rossi, que tem jogado muito melhor, portanto é difícil de prever. E o Bayer Leverkusen, como o Jorge referiu, campeão alemão, invicto esta época, é importante dizer isto, invicto esta época, e portanto
Se acabar o campeonato invicto e se ganhar a Liga Europa, portanto fará uma época invicta, Épica. não só no campeonato, mas competições europeias, é importante dizer isto. Exatamente. Mas será um jogo muito difícil e penso que o Bayer Leverkusen irá tentar levar o jogo, a eliminatória, para a Alemanha. Portanto, Ok. se conseguir um empate nesse jogo já é muito bom. Marselha-Atalanta, penso que o favoritismo é sem dúvida da Atalanta, tem melhor equipa, tem um grande treinador. Não me admirava nada de ver a Atalanta a chegar à final da Liga Europa e penso que será bem. isso que irá Sim, acontecer. senhor. Sim. Diogo, Premier League, Sim. 35ª jornada. Tem alguma coisa Exatamente. que nos possa ajudar Sim, a sim. dizer? Aconteceu muita coisa este fim de semana, porque jogaram todas as equipas, não foi como na semana passada que houve Taça de Inglaterra. Muito bem. Portanto, podemos começar no sábado pelo West Ham Liverpool. O Liverpool, mais uma vez, deixou algo a desejar neste jogo. Tudo bem que o West Ham é um adversário muito difícil, não é por acaso que até se associou o Ruben Amorim à possibilidade de treinar o West Ham, quando fez a viagem a Londres. O Liverpool entrou mal no jogo, a perder, como tem sido costume nestes últimos jogos mais recentes. Começou a segunda parte com o golo do empate, até marcou o golo da vitória, mas depois o segundo golo do West Ham, mais um erro do Quansah, um defesa central de grande qualidade, mas que, devido à sua juventude, ainda causa assim grandes erros que comprometem a equipa. O Liverpool, há uns tempos atrás estávamos a dizer que o Liverpool podia ganhar o campeonato, podia ganhar a Liga Europa e de repente deitou tudo a perder, Pois. tanto no campeonato como Foi, na Liga Europa. Exatamente. Não sei bem o que é que aconteceu. Como adepto do Liverpool e adepto também do Jürgen Klopp, gostava que, tendo em conta que é a última época, gostava de ver o Jürgen Klopp a sair do clube de outra maneira, mas também penso que irá sair pela porta grande, Está porque difícil. apesar de tudo, Pois, exato, sim. se formos a ver, o Claro. cômputo geral foi uma grande época. Sim, E o Liverpool irá regressar à Liga dos Campeões, porque esta época não esteve. Muito bem. Se acabar a época em segundo ou em terceiro, irá conseguir Claro que apurar-se sim. para a Liga dos Campeões. Deixa-me só dizer-te uma coisa, Sim, sim. ó Diogo. Eu acho que aí que o Liverpool está a fazer o que está pelo o Klopp ter dito ou ter anunciado muito cedo que ia sair do Liverpool. Pois. E quanto a mim isso afeta os jogadores. Sim, sim, Ou sim. pelo menos os jogadores vão para lá e sabem que o treinador que vai embora, já não dão aquelas coisas Desmotiva. a 100%. É, Quem desmotiva. passou Há uma pelos- desmotivação. quem passou pelos balneares sabe muito bem Sim, isto. sim, sim, sim. Eu acho que os treinadores deviam estar calados até ao fim, não é? E no fim, então, do Exatamente. campeonato é que deviam dizer eu vou embora, alguma coisa do género. Exatamente. Passar isto para os jogadores, aliás, há uma cena caricata que é entre o Salah e o Klopp, né? Que eles pegaram-se Sim, sim, sim. no jogo. Né? O Salah está no banco e depois vai entrar e eles pegaram-se ali Sim, por causa disso. E não é por acaso, não é? Porque o Salah nunca teve nada com o treinador, Claro. que se fala assim até hoje. Portanto, acho que essa informação que o Klopp passou muito cedo afetou e de que maneira o Liverpool, até pelos resultados e tudo, o Liverpool praticamente vai perder tudo, não é? Sim, sim. Foi um mau timing, precisamente porque quando o Jürgen Klopp anunciou, o Liverpool estava a lutar para ser campeão e estava ainda a lutar para passar à próxima fase da Liga Europa. Portanto, foi um mau timing. Exatamente. O Manchester United com o Burnley, mais um empate do Manchester United, 1-1, mais uma desilusão. Falou-se esta semana, ou falou-se recentemente, que em princípio o Erik ten Hag vai sair do comando técnico do Manchester United. Fico contente porque o Erik ten Hag, desde que chegou ao Manchester United, não fez nada de especial, contratações muito polémicas. Portanto, penso que neste momento acrescenta pouco ao clube e se calhar o clube poderá ambicionar contratar um novo treinador. Olha, o Gasperini, por exemplo, da Atalanta, até seria uma boa opção. Muito bem. Estão mais virados para o slot, como vai para o Liverpool, vai ser outro fracasso também, como o Ten Hag. Sim, exatamente. Quanto a minha opinião. Exatamente. O Chelsea com o Aston Villa foi o último jogo do dia de sábado. O Aston Villa teve a ganhar 2-0. Era importante a vitória para o Aston Villa porque está a lutar para se apurar para a Liga dos Campeões. Estava a ganhar 2-0, deixou-se empatar 2-2, acabou o jogo empatado e, portanto, o Aston Villa continua aqui na incógnita se vai conseguir apurar-se para a Liga dos Campeões, que se conseguir será um feito muito grande, tendo em conta a dimensão que o Aston Villa tem, comparado, por exemplo, com o Chelsea, com o Manchester United, clubes que não irão se apurar para as competições europeias. Para terminar, no domingo, tivemos dois jogos assim muito importantes, o Tottenham-Arsenal. O Arsenal era obrigado a ganhar, tendo em conta que ainda ambiciona ser campeão. Muito bem. Teve a ganhar 3-0, portanto estava a 3-0 ao intervalo. Na segunda parte adormeceu e ficou 3-2 o jogo, só não empatou
por sorte, não é? Por sorte. Porque o Tottenham não conseguiu empatar, mas pôs-se a jeito. E para concluir, o Nottingham Forest com o Manchester City. O Manchester City era importante ganhar também para continuar na luta pelo título. Conseguiu ganhar contra a equipa de Nuno Espírito Santo, que está aflita para não descer de divisão. De salientar rapidamente que havia aqui a dúvida entre o Nottingham Forest e o Everton no que toca à descida. O Everton ganhou 1-0 ao Brentford e confirmou a permanência. O Nottingham Forest ainda está aqui a lutar pela permanência e era importante ter conseguido pontos contra o Manchester City, mas o Manchester City tem o poderio que tem, ganhou 2-0. Claro. Está a 1 ponto do Arsenal, mas de salientar que tem um jogo a menos, portanto se o City ganhar esse jogo a menos, passa para primeiro. E vamos ver, é uma reta final de campeonato muito animada. Tanto pode cair para o Manchester City como para o Arsenal. Como adepto do Liverpool, gostava que caísse para o Arsenal. Se não pode cair para o Liverpool, que caia para o Arsenal. Claro. Muito bem. Exatamente. E pronto, meus amigos, chegamos ao fim de mais um Passa a Bola. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com o Fernando Jorge e o Diogo Leite. Espero que os nossos aficionados deste programa e da Rádio Transforma tivessem gostado. Pela minha parte, uma boa semana, tudo de muito bom. E tenho tudo dito. Sim. Não sei se os colegas dizem alguma coisa mais. Obrigado. Obrigado e uma boa semana para todos. Ok, um abraço.